Continuando a nossa aula, eu trago para vocês estrutura de palavras. As nossas palavras da língua portuguesa, elas são constituídas de pequenos elementos ou pequenas unidades que são chamadas de morfema. Como, por exemplo, a palavra velha é uma palavra formada pelo radical. Até a letrinha H, como vocês veem em destaque. É o radical, que é a parte essencial da palavra, mais a letrinha O, que ela vai designar aí a classe substantivo ou adjetivos. Os radicais é aquele morfema destacado, como vocês podem ver, até a letrinha R na palavra livro, livraria e livreiro, é a parte essencial que não se muda nesse caso de verbos regulares ou palavras invariáveis. E temos também abaixo palavras com o mesmo radical, que são chamadas de palavras cognatas, que são os cognatos de português. Mas também há casos em que tem uma família de língua portuguesa chamada de irregulares. No caso, eu destaco aqui o verbo fazer, que ele, mesmo havendo mudança no radical, ele não sofre alteração no seu sentido. A vogal temática é a junção do radical, parte essencial da palavra, mais as vogais que formam o tema. Aí eu tenho aqui as vogais A, E, I, e eles compõem cada uma uma conjugação diferente. Os verbos terminados na letrinha A, elas compõem a primeira conjugação, terminada em E, pertence à segunda conjugação, e terminada em I, pertence à terceira conjugação. No caso, os verbos terminados em AR são da primeira, em R da segunda, em IR da terceira conjugação. Desinência. As desinências elas podem ser divididas em desinências verbal, que eu posso destacar número e pessoa, e desinência nominal. Na desinência verbal, elas fornecem informação de flexão. Nos verbos há desinências que indicam, como por exemplo, aspecto e modo, número e pessoa. Observe a forma verbal em destaque. De uma feita dos caiambouras, perceberam que não tinham mais escravos. O radical e a vogal temática de forma verbal em destaque são percebo. E o as desinência verbal presente nessa forma são ra, que indica o tempo, e o modo pretérito perfeito indicativo. E o m, que indica a pessoa e o número, que é a terceira pessoa do plural, que no caso eles perceberam, que eram os caiambouras. Então, cada partícula dessa tem uma nomenclatura e tem uma classificação. Nos nomes, que é a parte da desinência nominal, eu trago a questão do singular e do plural, que é o número, e na questão de gênero, eu trago o feminino e o masculino, como por exemplo, garoto e garota no singular, garota no plural, as garotas. Agora eu vou falar um pouco de afixos. Os afixos pode ser classificada como os prefixos ou os sufixos. Vamos na palavra terra. A palavra terra é a palavra primitiva, né, que é a base, e a subterrânea é a palavra derivada. O prefixo é o afixo colocado antes do radical de uma palavra, atribuindo-lhe uma ideia acessória. Por exemplo, a palavra moral, se eu colocar o i, vai ficar imoral. Então, ele dá sempre ideia de negação ou que indica uma antecipação, conjectura ou suposição. Como no verbo ver, se eu colocar o pré, vai ficar prever.
Já o sufixo é um afixo colocado depois do radical do termo da palavra, atribuindo-lhe uma ideia acessória. Por exemplo, o gosto mais o oso vai ficar gostoso. Então, radical seria até o T e o oso seria o que foi atribuído, formando aí uma palavra derivada da primitiva gosto. Agora vamos ver um pouco sobre vogais e consoantes de ligação. Para que serve? Ela serve para ligar uma palavra a outra. Quando eu falo de vogal, é uma vogal que interliga uma palavra a outra. Quando eu falo de consoante, do mesmo jeito, como nós vamos ver aqui o exemplo. Além dos morfemas indicados anteriormente, na estrutura das palavras pode ocorrer ainda vogal e consoante de ligação. Observe, eu tenho a palavra leal. Se eu juntar com dade, vou ficar com legalidade. Então, eu tive aí uma vogal de ligação, que foi no caso o I. Se eu tenho a palavra chá e eu colocar um L, eu vou ficar com chaleira. Eu liguei através de uma consoante, que foi a letrinha L. Então, eu vou ter uma ligação através de uma consoante. Então, essa aula foi isso que eu pude esclarecer. Algumas dúvidas, vocês podem me chamar lá no grupo ou até mesmo no PV.